Então, nesta sessão, vamos discutir como se podem fazer testes de hipóteses utilizando o método Monte Carlo. Começamos por recordar o conceito de função de distribuição empírica relativa a uma amostra. Esta função é essencial para fazer inferência com o método Monte Carlo, quer para fazer testes de hipóteses, quer para estimar intervalos de confiança. Dada uma amostra de uma variável aleatória, x1, x2, xn, a função de distribuição empírica relativa a esta amostra é a função de distribuição associada à função massa de probabilidade, que atribui igual probabilidade a todas as observações da amostra. Denotamos esta função por F-chapéu. Assim, para determinar o valor da função de distribuição empírica num dado x, ou seja, F-chapéu de x, contamos quantos valores na amostra são menores ou iguais a x e dividimos esse número pela dimensão da amostra. Vou explicar a expressão do F-chapéu por outras palavras. A função densidade associada a F-chapéu dá igual probabilidade a todos os elementos da amostra. Como a amostra tem dimensão n, quer dizer que a probabilidade de cada elemento da amostra é 1 sobre n. F-chapéu de x é a probabilidade da variável aleatória tomar valores menores ou iguais a x, que se calcula somando as probabilidades de todos os valores da variável aleatória que são menores ou iguais a x. Mas esse valor obtém-se precisamente se multiplicarmos 1 sobre n pelo cardinal do conjunto de elementos da amostra que são menores ou iguais a x. Relembro que o cardinal de um conjunto é o número de elementos do conjunto. Consideramos a amostra apresentada neste slide que tem 24 observações. Se mandarmos desenhar no R o histograma desta amostra, o que obtemos é precisamente o gráfico da função massa de probabilidade associada à função de distribuição empírica relativa à amostra, ou seja, o gráfico da função massa de probabilidade que atribui igual probabilidade a todos os elementos da amostra. Por outro lado, o comando R, plot SCDF, desenha precisamente o gráfico da função de distribuição empírica. Vejamos um exemplo do cálculo do valor da função de distribuição empírica, F-chapéu de 3. Ora, F-chapéu de 3 é igual à probabilidade de x ser menor ou igual que 3, que por sua vez é igual à soma da probabilidade de x ser igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a 2, mais a probabilidade de x ser igual a 3. A probabilidade de 1 é 7 sobre 24, porque o 1 aparece 7 vezes na amostra. De modo análogo, se tem que a probabilidade de 2 é 2 sobre 24 e a probabilidade de 3 é 7 sobre 24. Ora, a soma de 7 mais 2 mais 7 dá precisamente o mesmo resultado que obtemos se contarmos quantos elementos na amostra são inferiores ou iguais a 3. Ou seja, o valor da função de distribuição empírica em 3 é igual ao cardinal do conjunto de elementos da amostra que são inferiores ou iguais a 3, a dividir pela dimensão da amostra, que é 24. Neste slide apresento o comando R que permite desenhar o gráfico da função de distribuição empírica, mas agora como uma linha contínua. O comando utilizado no slide anterior não desenhava uma linha contínua. Vamos agora discutir o procedimento para efetuar um teste utilizando o método Monte Carlo. Pensamos no seguinte teste. Temos uma amostra com observações independentes de uma variável aleatória e sabemos que esta variável aleatória tem uma distribuição exponencial de parâmetro lambda, mas não sabemos qual é o valor de lambda, ou seja, o parâmetro lambda é desconhecido. Queremos efetuar um teste que consiste em verificar se o parâmetro lambda é igual a 3. Para efetuar o teste, vamos precisar de uma estatística de teste e vamos utilizar como estatística de teste uma estatística que é comum neste tipo de testes, que é o rácio de verossimilhança. Esta estatística consiste no quociente, em que no numerador temos a função de verossimilhança avaliada ou utilizando um lambda estimado, e no denominador temos a função de verossimilhança calculada utilizando para lambda o valor que estamos a admitir por hipótese, que neste caso é 3. O estimador lambda-chapéu que se utiliza na função de verossimilhança do numerador é o estimador de máxima verossimilhança de lambda, que já tínhamos visto que é o inverso da média da amostra. Quando pretendemos efetuar um teste, precisamos de vários ingredientes que passo a descrever. Precisamos, em primeiro lugar, de uma amostra.
Depois temos de estabelecer a hipótese nula, que eu designo ou que eu denoto por H0. E temos também de estabelecer a hipótese alternativa, que estamos a denotar por H1. Neste caso, H0 vai ser lambda igual a 3 e H1 será lambda diferente de 3, porque estou a considerar um teste bilateral. Temos ainda de fixar o nível de significância do teste, ou seja, o alfa. Depois, precisamos de uma estatística, t de x, ou seja, uma função da amostra. Neste caso, a estatística vai ser a estatística que vimos no slide anterior, ou seja, o rácio de verossimilhança. Finalmente, precisamos saber qual é a função da distribuição da estatística de teste t de x, admitindo que a hipótese nula é verdadeira, para podermos determinar o p-value. Denotamos a função de distribuição da estatística de teste, admitindo que a hipótese nula é verdadeira, por f maiúsculo de t de H0. Ora, o método de Monte Carlo aplica-se nos testes quando este último ingrediente falha, ou seja, quando não sabemos qual é a função de distribuição da estatística de teste, admitindo que a hipótese nula é verdadeira. Em resumo, aplicamos o Monte Carlo quando não se conhece o f do t de H0. No exemplo que estamos a analisar, o que sabemos sobre a distribuição da estatística de teste é que 2 vezes o logaritmo de t converge em distribuição para a distribuição Q² com um grau de liberdade. Ou seja, a distribuição da estatística só é conhecida se a dimensão da amostra for muito grande. Quando a amostra é pequena, na prática não sabemos qual é a distribuição da estatística de teste. E, na verdade, existem muitas estatísticas de teste que têm distribuição desconhecida. Ora, se conhecemos a distribuição da estatística de teste, o procedimento para efetuar o teste seria calcular o valor da estatística para a amostra que temos disponível e que vamos designar por t observado, ou seja, o t observado é o valor da estatística calculado para a amostra X, que é a amostra que temos disponível para o estudo, e depois de seguida calculava-se o p-value, ou seja, a probabilidade de t ser maior ou igual que o t observado, que na prática é igual a 1 menos o valor da função de distribuição da estatística calculado em t observado. Como a distribuição da estatística t sobre a hipótese nula é desconhecida, não a poderemos utilizar e, como tal, o que fazemos é usar uma função de distribuição aproximada. Nomeadamente, vamos usar uma função de distribuição empírica. Para obter uma função de distribuição empírica, vamos precisar de uma amostra de valores para a estatística, admitindo que a hipótese nula é verdadeira. É aqui que entra o método Monte Carlo. Precisamente para obter uma amostra de valores da estatística t, vamos gerar amostras da variável aleatória exponencial de parâmetro lambda igual a 3, que seria a distribuição da variável aleatória se a hipótese nula fosse verdadeira, e para cada amostra que geramos da exponencial, calculamos o valor da estatística. Vejamos este raciocínio em esquema. Geramos m amostras, cada uma com dimensão n, da variável aleatória exponencial de parâmetro lambda igual a 3. Neste esquema, cada linha corresponde a uma amostra de exponenciais de parâmetro lambda igual a 3. De seguida, calculamos para cada uma das amostras o valor da estatística e, portanto, T1 será o valor da estatística calculado para a primeira amostra que geramos, T2 o valor da estatística para a segunda amostra e assim sucessivamente. Deste modo, ficamos com uma amostra com dimensão m de valores da estatística t, admitindo que a hipótese nula é verdadeira, precisamente porque estamos a calcular valores da estatística para amostras que são geradas a partir da distribuição que consideramos verdadeira quando temos a hipótese nula. Finalmente, vamos considerar como função de distribuição aproximada da função de distribuição desconhecida f grande, de t de H0, a função de distribuição empírica relativa a esta amostra que acabamos de gerar. E a esta função de distribuição aproximada vamos chamar f chapéu de t de H0.
Assim, uma vez que não podemos calcular o p-value, o que vamos fazer é estimar o p-value, ou seja, utilizamos um estimador do p-value, que na prática consiste em calcular o p-value usando a função de distribuição empírica F-chapéu de t de H0. Ou seja, o p-value estimado é igual à probabilidade do t ser maior do que o t observado, mas esta probabilidade é a probabilidade dada pela função de distribuição empírica, ou seja, na prática é 1 menos o valor da função de distribuição empírica calculada no t observado. Uma vez que nós sabemos como é que podemos calcular o valor da função de distribuição empírica que vimos no início, na prática o que temos de fazer é contar o número de valores na amostra T1, T2, Tm que são maiores ou iguais do que o T observado. Relembro que o T observado é o valor da estatística calculado usando a amostra disponível para o estudo. O número 1 que aparece no numerador e no denominador deve-se ao facto de termos incluído na nossa amostra de valores para a estatística também o T observado. Finalmente, para tirar conclusões, comparamos o p-value estimado com o nível de significância alfa que fixamos. Se o p-value for menor que alfa, rejeitamos a hipótese nula. Caso contrário, não rejeitamos. Falta-me ainda dizer que estou a fazer o p-value igual à probabilidade do t ser maior do que o t observado, porque estou a admitir que o nosso t observado é grande. Quando o valor do t observado é pequeno, então o p-value para obter o p-value, conta-se o número de valores na amostra que são menores ou iguais ao t observado. Pronto, então e agora o que vamos fazer é implementar este teste no R. Para implementar o teste, precisamos de implementar a estatística de teste. Como eu já tinha dito, a estatística de teste é o quociente das funções de verossimilhança. No numerador é a função de verossimilhança calculada usando para lambda o lambda estimado. E no denominador, o lambda será igual ao lambda da hipótese que é dado pela hipótese nula. Se substituirmos as funções de verossimilhança neste rácio e fizermos as contas, o que vamos obter como expressão para a estatística de teste é esta que aqui temos, que é 1 a dividir por 3 vezes x barra elevado a n. Este x barra é a média da amostra, vezes a exponencial elevada a n 3x barra menos 1. Devo dizer ainda que este 3 que aqui aparece vem do facto de estarmos a usar lambda igual a 3 na função de verossimilhança que colocamos no denominador. Vamos então ver o algoritmo para implementar o teste. Então, no algoritmo começamos por introduzir a nossa amostra inicial. E para isso digo que a amostra é uma coluna e vou separando por vírgulas os diferentes valores da amostra. De seguida, defino uma função que na prática é a estatística de teste que estamos a utilizar. Então, estatística t é uma function em que o argumento é a amostra. Portanto, esta função vai ser uma função aplicada sobre amostras. E o que é que esta função faz? A primeira coisa que faz é conta a dimensão da amostra, e isso faz-se através deste comando que é o length. A seguir, e como vimos que vamos precisar na fórmula da estatística de teste, vamos calcular a média da amostra. Portanto, average igual a mean da amostra, o que está a calcular é a média da amostra. E, finalmente, mandamos calcular o valor da estatística de teste, que será então 1 a dividir por 3 vezes o average, que foi calculado antes como sendo a média da amostra, elevado a n, vezes a exponencial, elevado a n, ou vezes o e elevado a n vezes 3, vezes outra vez o x barra menos 1. Ora, depois de implementar a função que calcula a estatística de teste, podemos já ir calcular o t observado, ou seja, a estatística para a amostra inicial. Vamos já fazer este cálculo no R. Ok, então se eu mandar correr esta parte do algoritmo, o que eu vou obter é precisamente o valor do t observado, ou seja, o valor da estatística calculado para a minha amostra inicial.
De seguida, o que é que vamos fazer? De seguida vamos calcular o pi-value. E para calcular o pi-value, o que é que temos que fazer? Criar uma amostra de valores da estatística. E para isso temos que gerar amostras de exponenciais de parâmetro 3. Então, vamos começar por definir o m, que é a dimensão da amostra de t's que queremos. Depois vou definir um vetor vazio, com dimensão m, onde irei calcular os valores das estatísticas t's que vou calcular. Introduzo ainda uma variável auxiliar, que já vamos ver para que é que serve de seguida. E a seguir vou fazer um ciclo for, de 1 até m, e em cada iteração deste ciclo for, o que eu vou fazer é calcular um valor t, um valor da estatística. Ou seja, começo por gerar, este comando resp está-me a gerar uma amostra de dimensão 20 da variável aleatória exponencial com parâmetro lambda igual a 3. E agora estou a designar estou a chamar esta amostra x e agora pego nesta amostra x e vou calcular a estatística para esta amostra x. E com isto eu preencho a coordenada i do vetor amostra da estatística. Ao mesmo tempo vou verificar se este valor que eu calculei para a estatística é maior ou igual do que o t observado. E se isso for verdade, vou somar 1 à minha variável auxiliar, que no início eu tinha atribuído o valor 0. Terminado este ciclo for, o que é que eu vou ter? Vou ter uma amostra de estatísticas e, por outro lado, aquela variável aux vai meter exatamente o número de valores, ou o número de vezes, vai ter precisamente o número de vezes que o valor da estatística que eu calculei deu superior ao t observado. Ou seja, este aux na prática é o cardinal do conjunto de valores das estatísticas que são superiores ao t observado. E, portanto, eu posso imediatamente calcular o pi-value, ou estimar o pi-value, que é o que estou na prática a fazer. E o pi-value é precisamente esta variável aux mais 1 a dividir por m mais 1. E pronto, e a seguir chamo o pi-value, chamei também a variável auxiliar. Vamos implementar no R. Vamos correr. E neste caso, o auxiliar deu um 0, quer dizer que não houve nenhuma estatística superior ao t observado, e o pi-value é muito baixo, ou seja, neste caso, eu diria que para qualquer alfa pequeno, eu iria sempre rejeitar a hipótese nula. Podemos correr outra vez o algoritmo, e uma vez que vamos gerar novas amostras de variáveis aleatórias, portanto o pi-value vai mudar, e neste caso o pi-value já deu superior, no entanto continua a dar pequeno, ou seja, desde que eu escolhesse um alfa igual a 0.02, já iria rejeitar a hipótese nula. Mais uma vez, e a mesma conclusão, ou seja, o pi-value é muito pequeno. Aqui se calhar teria que escolher, para rejeitar a hipótese nula, o alfa teria que ser ligeiramente maior, mas obviamente se repetirmos este procedimento mais alguma vez, chegamos à conclusão que, neste caso, o resultado do teste é efetivamente que rejeitamos a hipótese nula.